Em Gênesis capítulo 3. Eu vou abrir aqui no celular porque eu esqueci meu óculos. E aqui tem um negócio, vocês aumentar, né? Eu ainda sofro muito com óculos, né? Porque tem gente que consegue ficar com óculos o tempo inteiro, né? Eu admiro. E eu já perdi alguns, sempre esqueço em algum lugar. Mas acho que daqui a uns 5 anos eu aprendo. É, diz o seguinte, Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar, era atraente aos seus olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Amém? Pai bondoso, com muita alegria nós nos reunimos aqui. Porque nós confiamos no seu Espírito Santo. O seu Espírito Santo fala. A tua palavra diz que o Espírito conhece o nosso interior, conhece nosso coração. Mas também fala que o Espírito Santo revela a nós as coisas mais profundas de Deus. Pai, em nome de Jesus, nos instrui nessa manhã. E eu quero pedir que o teu Espírito seja cura hoje, cura da alma, cura do entendimento de cada irmão, de cada irmã aqui nesse lugar, para que a vida possa fluir através de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou falar hoje sobre um tema estranho, né? Potencial realizado e não um vazio preenchido. Um potencial realizado e não um vazio preenchido. A psicanálise traduziu uma realidade da condição humana caída, que ela nomeou como desejo. Então, em algum momento, se você esteve num ambiente onde algum psicanalista falou, ou dentro como a psicanálise entranhou na cultura, né? Se algum filme, algum momento, você já pode ter ouvido falar desse tal de desejo que move, né, as relações, como se o homem fosse um ser desejante que movimenta para uma busca de completude, né? Esse ser desejante, ele está sombreado por uma falta. E essa falta, ela está lá movimentando, operando no inconsciente dos seres humanos, né? E ela vai ser, segundo a psicanálise, constituída nas nossas relações primárias, né? Familiares, com os pais, mães, né? Então, como se, ao ser gerido nessas relações primárias, nas suas faltas iniciais, essa falta agora vai sendo o desejo de ser preenchido, e esse desejo vai sendo apontado para outros alvos, né? Como se a gente sempre estivesse desejando. Então, por isso eu coloquei aqui que nós vamos falar de um potencial realizado e não de um vazio a ser preenchido, né? Melhor dizendo, talvez a palavra um vazio a ser preenchido. Porque eu não tenho aqui de maneira alguma pretensão de fazer discussão psicanalítica aqui ou coisa parecida.
Mas é só um apontamento da cultura, né? É só um apontamento das discussões recentes aí, historicamente recentes, 100 e poucos anos, né? Que a gente quer contribuir com essa ideia da falta. E de verdade, não é difícil da gente perceber que as pessoas se movimentam como se algo faltasse. Parece que a nossa escolha de acordar, de sair cedo da cama e de produzir, de gerar e de encontrar pessoas, de fazer conexões, e hoje essa ideia do network, né? Essa ideia de que eu tenho que aproveitar todos os momentos e todas as mesas para fazer um network, é sempre na perspectiva de que algo me falta e eu estou em busca dessa falta fora de mim. Mas é interessante que nós lemos aqui sobre a queda, mas no mesmo Gênesis está falando da criação do homem. E na criação do homem nós vemos um ser criado onde Deus soprou sobre o barro que ele formou ali, né, que ele estruturou, o homem do barro, soprou o seu espírito em suas narinas. E o Espírito de Deus, o eterno Deus, o Espírito dele preenche todas as coisas. E esse homem, então, nasce cheio desse Espírito, nasce movimentado pelo esse Espírito divino. E esse Espírito divino que preencheu o homem, que habilitou o homem, né? Homem que não foi criado ali, Deus não colocou um ovo para nos chocar, nem pôs ali uma barriga provisória para nos gerar. Ele constituiu ali, formou do barro e soprou o seu Espírito, preenchendo o homem. E a partir daquele momento ele estabelece, né, com o homem uma relação diária. Uma relação diária. E a ideia que nós temos aqui, então, é que nós tínhamos um espaço a ser preenchido. Preenchido de que forma? Como se tivesse vazio? Não. Não era um vazio a ser preenchido como algo que falta. Era um espaço cheio que precisava ser significado. Entende? Então não era um vazio a ser preenchido. Era um espaço cheio que necessitava de ser significado. E Deus estava prontamente disposto a ser a relação significante desse espaço. Amém ou não? Era o ser da relação que, diante daquele outro espaço externo, que era o mundo criado, com toda a sua beleza, com todas as suas possibilidades, né? Então, à medida que o homem tinha o potencial de significar aquele espaço, Deus estava lá como uma relação significante, como alguém que estava ali nos mobilizando, nos orientando, sendo referência para nós sobre como significar a vida. Então, esse encontro era diário. Essa experiência diária era uma reafirmação, presta atenção nisso aqui, era uma reafirmação dessa imagem diante da semelhança. Presta atenção. A palavra de Deus diz que nós somos imagem segundo a semelhança. Então a semelhança é divina. E a imagem da semelhança é humana. Então a imagem está diante da semelhança como referência e experiência diária de afirmação. Era Deus, né, afirmando quem nós somos, quem nós, ali no caso, Adão, né? Então, Adão recebia, na presença de Deus, uma afirmação de quem ele era, como imagem da semelhança. Entende? O homem foi criado uma imagem segundo a semelhança divina, não é isso que a palavra diz? Então, era uma espécie pequena, frágil, criado, um ser criado, mas era uma imagem do divino, poderoso, eterno e soberano. Era uma imagem. Então esse encontro, quando Deus se
fazia presente no jardim, ele não estava ali para reafirmar as diferenças, ele estava ali para apontar as semelhanças. E de tudo que essa imagem poderia apreender a partir da relação com Deus. Então, todo homem, então ali o homem recebia uma relação para desfrutar, que lhe inspirava a expressar o ser que ele era. Uma relação para desfrutar, que lhe inspirava o ser que ele era. Não era uma divindade faltante, esvaziada de compromisso, que lhe exigia algo. Não era um Deus que precisava, uma divindade faltante, no sentido de ser um Deus que tinha faltas, que precisava que o homem preenchesse essas faltas. Então, e por isso não era uma divindade exigindo algo para conceder um benefício. Então não era uma divindade que esperava um certo louvor, adoração, para que então o homem pudesse contemplar dessa divindade alguma coisa. Porque nessa relação não havia faltas, entende? Era um ser que nos fez a imagem, estando diante do homem, convocando o homem para conhecer desse ser, para então saber dele mesmo. E de toda a sua possibilidade de conhecer e de então gerar significado na vida. Talvez isso esteja de alguma forma apontado na questão de Deus nos mandar nomear as coisas, né? À medida que a gente conhecia, a gente significava, dava nomes. Amém ou não? Faz sentido? Amém? Então, essa era a relação gloriosa, maravilhosa do homem com Deus. Alguma coisa aconteceu que mudou isso, que criou isso que nós hoje chamamos de religião, que criou isso que nós chamamos de falta, que criou isso que nos faz aproximar desse ser, não para conhecer as possibilidades de quem nós somos e da referência que ele é, como ser que nos criou, mas de nos aproximarmos desse ser tão diferente, tão distante, que nós vamos até ele tentando oferecer algumas coisas que são humanas, são frágeis, mas que para nós parecem muito caras. E ao entregar essas coisas que para nós parecem muito caras, quem sabe, a gente move o afeto desse ser pelo caro que é para nós, mesmo sabendo que para ele talvez não faça muita diferença. Mas quem sabe pelo fato de todo esforço que é exigido de nós e do afeto que nós colocamos nesse esforço, quem sabe o fato de ser adorado, exaltado a partir das nossas necessidades, esse ser possa se movimentar em nosso favor. O que aconteceu? O que aconteceu que nos distanciou? Que agora parece então que essa forma de relação se expressa também em todas as relações. De forma que também nós temos relações humanas em que não são relações com possibilidades de revelar algo que eu já sei, mas são relações onde eu vou tentar entregar alguma coisa cara, que signifique meus afetos, nem sempre sabendo se aquilo é importante para o outro, mas quem sabe ele reconheça o cara que é para mim e me devolva algo em troca.
Relações que muitas vezes elas são escolhidas muito mais pelo benefício que eu posso receber daquilo que me falta, do que privilégio de entregar aquilo que me tem, que eu possuo, que eu posso, né, que me preenche e que eu tenho para oferecer. Então, o que é isso? O que aconteceu? Então, eu vejo nessa figura, essa figura aqui de Gênesis 3, essa figura da queda, essa cena, um aspecto revelador do que aconteceu. Porque até então nós tínhamos esse ser que estava a conhecer, a desfrutar, tanto no aspecto do ambiente como no aspecto das relações. Era um encontro com Deus, era o privilégio de ser visitado. Não há aqui nenhuma expressão de cultos. Era um encontro. Não parece que o homem fazia fogueiras. Não parece que o homem sacrificava animais. Não parece que o homem fazia algum movimento que parecesse um tipo de culto, que demonstrasse um tipo de reverência adoradora, para quem sabe esse Deus aparecer, para quem sabe esse Deus entregar alguma coisa. Não, parece que era um encontro. A Bíblia diz que o Senhor visitava o jardim, o Senhor vinha a um encontro. Estava chegando a tarde, estava aproximando a noite, e o homem recebia visita, com uma boa conversa, com uma boa relação, um momento de intimidade. Muito provavelmente, o homem tinha consciência do divino, do ser criador, que é maior do que o homem. Que é esse ser eterno, poderoso, extraordinário. O homem, de repente, surgiu na vida. Então, ele tinha consciência do ser criador, ele tinha consciência desse ser poderoso. Mas, ao mesmo tempo, a presença desse ser era tão próxima, íntima, tão gostosa, tão maravilhosa, que de alguma forma, em algum momento, parecia até uma semelhança. Ele talvez sentisse essa semelhança. E aprender com esse ser, e talvez poder dizer para esse ser o que na verdade, de verdade, o homem sabia. Então, na cabeça dele, talvez ele soubesse assim, ó, Deus já sabe tudo que eu vou contar para ele, mas ele tinha prazer de contar. Está entendendo? Pensando aqui de longe, um homem poderia ter consciência desse Deus, mas ele tinha prazer de contar, de comunicar o que ele sentia, o que ele percebia, o que ele via, e não só de ouvir, vocês me entendem? Então, o potencial da semelhança que estava naquele homem, como força para conhecer, Deus estava disposto a participar disso. Então o homem não era um homem de faltas, ele era um homem de potenciais a serem revelados. Então o conhecimento não era uma busca de me falta algo, não. Eu vou ter mais significado agora que recebi essa visita. Eu vou ter mais significado agora que eu me interagi com o animal, que me interagi com a árvore de frutos, que eu trabalhei, porque o homem trabalhava. Ele cultivava o jardim. Eu tenho o privilégio de conhecer um ser que é semelhante a mim, que é a mulher, mas que é também diferente.
É o meu semelhante, como o homem mesmo fala, essa como eu, mas ao mesmo tempo é um outro eu, e conhecer isso é um privilégio, um significar. Não é a carência que eu tenho. Então, meus irmãos, algo aconteceu e está lá nessa cena. Quando a sagacidade da serpente começa a conversar com o homem e com a mulher, perguntando: foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse? Eu acho tremendo isso, porque isso pode ser agora uma, e é, né, uma referência de aprendizado para nós. Sobre o que é uma tentação. A palavra de Deus diz que Deus não tenta ninguém. Deus prova. E o que é o provar? Senão Deus nos colocando a enfrentar experiências que a gente não gostaria de enfrentar, para que a gente tenha consciência daquilo que nós já somos e daquilo que nós já temos como potencial do seu Espírito em nós. A tentação é um questionamento, ao contrário disso, a tentação é um questionamento. Será? A tentação é a serpente que estava diante de Jesus. Se tu és filho de Deus, então você vai fazer isso. Quer dizer, é um questionamento de identidade. A aprovação é uma afirmação da nossa identidade. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a enfrentar processos, desafios, a caminhar pelos jardins da vida, a encontrar as relações desse jardim e aprender aquilo que potencialmente já está em nós, e significar: não, nós queremos nos esconder. E Deus providencia para nós experiências bem interessantes para nos esticar e revelar para nós mesmos tudo que nós temos. Mas o diabo, a serpente, ela vem para dizer assim: será? Se tu és, foi isso mesmo que ele disse? Então, agora, Deus passa a ser, para aquele homem e mulher, uma relação desconfiada. Foi isso mesmo? Você entende? Meus irmãos, o quanto que Deus é para nós uma relação desconfiada. O quanto que no momento assim que somos tensionados pela prova, a serpente não aproveita para fazer a tentação. E nós temos com Deus uma relação desconfiada. Ou quantas vezes, em algum momento da sua vida, a própria serpente chega em situações em que parece que está tudo bem, e ela fala: será? Compartilhei aqui, acho que na última vez que vim aqui, sobre um medo inconsciente que muitos têm de Deus. Porque é isso que o diabo quer trazer para nós. Uma relação desconfiada. Então Deus passa a ser essa relação desconfiada, onde não descansamos, porque nós não sabemos se Ele vai ou não resolver as nossas faltas. E aí ela disse assim, a serpente: não, o negócio desse fruto é o seguinte: Deus falou para você não comer. Olha que palavra. Deus falou para você não comer. Olha, irmãos, Deus tinha dito assim: coma de toda a árvore, toda, inclusive da árvore da vida. Mas essa árvore, aqui, não mexa, não coma. Deus disse isso, sabe por quê? Porque no dia em que dela comerdes, aí vocês vão ser como Deus. Entende? Entende
que aquilo que já era uma afirmação das Escrituras, Deus nos fez a imagem, segundo a sua semelhança, um potencial a ser significado. A serpente disse que era uma falta a ser preenchida. Dia que você comer, então você vai ser semelhante. Você vai ser como Deus. E ali, a serpente criou o quê? A falta. E é por isso que lá no versículo 6 vai dizer assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável, nasceu esse tal desse desejo. Entende? O que nós tínhamos era vontade. Em Adão, o que nós tínhamos era vontade, a vontade como privilégio, de significar todo o possível, de experimentar as árvores, de significar sabores, porque isso era força em nós, de interagir com os animais, de ter família, de encontrar a mulher encontrar o homem, de conhecer um ao outro, de expressar virtudes, de ter família. Isso era uma vontade. Agora, veio a serpente, apontou uma falta, e agora tudo que nós temos é desejo. E é interessante que essa falta não acaba, porque parece que algo vai e eu desejo algo, mas parece que quando eu conquisto, parece que quando eu alcanço, aquele desejo não descansa. Surge algo que eu desejo. E nunca para. E nunca para. Eu desejo Deus, mas eu não vejo Deus. Sabe, irmão, nossa alma não descansa. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 3 para o 4, aí ela vai falar que a fé é entrar no descanso. A fé é entrar num descanso. Não é o descanso de quem está à toa, sentado e dormindo. Porque a referência ali é a terra prometida, entrar na terra prometida, e entrar na terra prometida dizia que o maná ia parar de cair do céu, que o povo ia chegar numa terra, o maná pararia de cair, porque a partir daquele momento o povo lutaria pela terra, produziria na terra, produziria seu alimento, mas essa terra seria uma terra que mana leite e mel, uma terra de bênçãos. E aí ele fala, eles não entraram no descanso porque não creram. E a terra era o descanso. Então o descanso é trabalhoso. Entende? Mas não é difícil. Mas não é difícil. Porque difícil é lidar com a falta, que não termina. Difícil é a nossa carência, difícil é essa coisa que nunca acaba. Então, nós começamos com a tentação a duvidar do caráter de Deus. E essa é a origem da falta essencial. Duvidar do caráter de Deus. Semelhança disso, talvez as psicologias aproximaram como se fosse a cena de uma criança no colo da mãe, que tem todo o seu desejo suprido num peito, cheio de leite, mas que de repente, cadê a mãe? Sumiu. E aí, a criança entra num processo angustiante, porque cadê? Até que aquele peito volta, e ela... Porque a criança não tem certeza do peito. E é angustiante. Entende?
Talvez seja a oposição disso que Jesus fez, sendo o Filho eterno de Deus, sendo a segunda pessoa da Trindade. Quando ele se afasta do Pai de uma forma tão grande, porque aquele ser eterno, espiritual, né, invisível, se materializando em homem esvaziado. Esvaziado de quê? Dessa onipotência, dessa onipresença, dessa onisciência e de tudo mais, desses atributos. Não deixou de ser Deus, mas agora esvaziado desses atributos, se faz homem. E agora não tem mais poder. Agora é só como qualquer um de nós. Chorou quando criança, sentiu fome. Mas essa segunda pessoa da Trindade, esse ser eterno que se distancia. E tem paz de se distanciar porque tem certeza. Vocês entendem isso? Ele tem certeza. Porque o Espírito está nele. E não é agora um ser de faltas, é um ser que quando encontra com o Pai, encontra para ter referência de quem ele é. Para compartilhar com esse Pai seu coração e ouvir desse Pai. A ponto de dizer assim, eu vim para o mundo para fazer o que eu vi meu Pai fazer. Para fazer o que eu aprendo do meu Pai na minha relação. E ter o prazer, o privilégio. E qual que é o grande prazer de Jesus? Não é o gozo de um desejo faltante que ao expressar tem um gozo e agora outro desejo. Não, é a vontade. Porque há algo que opera em Jesus, que ele conhece no Pai, que é o modelo de quem ele é, que é essa vontade. A vontade de conhecer, a vontade de significar, e ele sai com essa vontade plena. Essa vontade é tão compartilhada com o Pai, é tão visitada nos encontros com o Pai, que ele fala assim, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Não é um desejo carente, é a vontade do meu Pai. Entende? Então, meus irmãos, Deus quer nos livrar dessa angústia profunda do que nos falta e alterar, trocar chave, mudar aquilo que nos movimenta. Porque não tem nada que Deus possa nos dar que não vai nos faltar amanhã. Entenda o que eu quero dizer? Não tem nada que presentinho que você possa receber do céu, que você não amanheça querendo outro presentinho. Hoje você quer uma casa, amanhã você quer uma chácara. Hoje você quer um carro, amanhã você quer 2. Então nós temos que alterar a chave essencial. É a perspectiva. Porque enquanto a gente operar com essa dúvida do caráter de Deus, enquanto Deus para nós for uma desconfiança, enquanto não houver o encontro de conhecimento, enquanto nós não entendermos aquilo que o Senhor já fez por nós, enquanto não houver revelação daquele Espírito que está em nós e que é um potencial a significar, e não um espaço vazio a ser preenchido, enquanto isso não acontecer, nós não vamos ser libertos dos nossos medos, das nossas faltas, das nossas angústias. Talvez seja essa a vergonha que aconteceu na queda.
Porque quando agora ele ia ser visitado, já não era mais o conhecer da semelhança que me apontava e revelava quem eu era. Era diferente agora. A vergonha é porque agora esse Deus deixou de ser uma referência e passa a ser um apontamento da falta. Passa a ser uma comparação. E assim ficaram nossas relações. Não mais uma referência de tudo que a gente pode como filhos, mas passaram a ser as relações apontamentos da falta. Porque nós passamos a viver a partir de comparações. Vocês entendem isso? E agora se iniciou dentro de nós as vergonhas. Nós não celebramos mais a referência que o outro pode ser na nossa vida de potencial de ir por conta dos nossos medos, das nossas culpas, das nossas dores, das nossas angústias, por conta da nossa não compreensão de Deus e de nós. Nós nos assentamos com outros para sermos apontados da nossa falta e nos sentir envergonhados. E não celebrar as referências. Porque naquilo que o outro foi, eu poderia ir, talvez por caminhos totalmente diferentes, mas eu poderia. Mas de verdade eu acho que me falta. Bom, vou caminhar aqui, dar um pulo aqui para nós fazermos talvez um fechamento. Melhor que a gente conseguir. Eu acho que Deus pode falar com você muito mais do que eu consiga aqui no tempo que nós temos. A resposta para essa desconexão foi a graça de Deus. Lá no próprio capítulo 3:15 fala assim: olha, mulher, a serpente vai ferir o calcanhar do seu filho, mas o seu filho vai pisar a cabeça da serpente. Eu acho que essa graça é que quer nos restituir para esse lugar de preenchimento. Esse lugar de sentirmos-nos tão preenchidos para sairmos alegres a significar as possibilidades, as relações e a vida. É isso que mobilizou os homens de Deus. É o conhecimento de uma graça. Que graça é essa? Que esse filho, segundo nos orienta Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18 em diante, que ele fala que é esse filho que o seu sangue era conhecido na eternidade, antes da fundação do mundo, derramado em favor de nós. Porém, revelado, manifestado nos últimos tempos, há 2000 anos atrás. Quer dizer que o resgate dessa condição já estava pensado na eternidade, decidido na eternidade, e quando Deus decidiu já era, está entendendo? E talvez o que Adão vivia lá fosse para nós uma expressão do que nós somos convidados a fazer. Sabermos que na cruz, Jesus, o Filho, que se fez diante de nós, um homem, para que ao olhar para ele, diz a palavra de Deus, que não havia beleza que nos atraísse, que para olhar para ele eu não fizesse uma comparação de quanto Deus está distante de mim, mas eu pudesse ver o quanto Deus está disposto a vir a meu encontro, a encontrar comigo, a olhar nos meus olhos, a pegar nas minhas mãos e a me abraçar. Jesus é a referência da disposição de Deus de me visitar e de encontrar comigo. E foi lá
Não só como um homem santo que andou nessa terra, mas também como um homem que assumiu os pecados, todos os nossos, para que no lugar de maior humilhação nós o olhássemos. E não fizéssemos comparação, mas fizéssemos aproximação. Porque banhado de todos os pecados naquela cruz, humilhado, rasgado, no lugar da maldição, segundo nos ensina as Escrituras, o lugar do maldito, no nosso lugar, nos substituindo, ele foi recebido pelo Pai nas alturas. Ele foi para um encontro. Mas diz a palavra que quando ele encontrou com o Pai, o Espírito dele veio sobre nós. E esse Espírito que desceu, esse Espírito que está sobre mim e você, esse Espírito que nos abraça, é o poder de Deus. Amém ou não? A palavra de Deus diz que esse poder é que esse ser que opera dentro de nós. Porque a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, o poder que opera em nós, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. É o Espírito, que diz a palavra de Deus, que nos assemelha a Cristo. É o Espírito de filho, que diz a palavra, Espírito que fala, vocês são filhos e clama, meu Pai. É o Espírito da semelhança. E é o Espírito potencial. É o Espírito que diz a palavra de Deus, que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. É o Espírito que Paulo nos ensina, que nos ensina todas as coisas. Que o homem espiritual discerne bem tudo. É o Espírito que nos convida a significarmos a vida. Porque a palavra nos ensina, o próprio Paulo, que o grande propósito é fazer convergir em Cristo todas as coisas, nos céus e na terra. De forma que nós somos aqueles chamados a significar. Mas isso só é possível, irmãos, se nós tivermos consciência de preenchimento e não de falta. Se nós tivermos um encontro com Deus, não com a divindade, tentando agradar essa divindade, mas encontros com o Pai, para apreendermos de quem nós somos nesse encontro do Pai, e como filhos responsáveis, cuidarmos dos negócios do nosso Pai no mundo. Amém ou não? E foi isso que Jesus nos ensinou na cruz, quando ele falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Essa era a entrega de Jesus, que estava lá em Salmos, profetizado em Salmos. Deus sempre desampara, porque Deus é fruto das faltas. Deus é criação das nossas faltas. Mas ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, para tuas mãos eu devolvo aquilo que é seu. Pai, nas tuas mãos está movimentado tudo que eu sou, tudo que eu tenho. O Pai nos convida como filhos responsáveis a cuidar dos negócios dele. Amém? A adentrarmos o cenário desse Éden destruído pelo pecado, para devolvermos os sentidos e significados. O Pai quer nos livrar dessa ideia de faltante, como quem não tem certeza se o peito volta,
para esse ser alimentado, que quer conhecer, que quer aprender, e quer dar sentido e significado, sentidos eternos. Deus nos chama para relações, Deus nos chama para ambientes, mas, irmãos, tudo que nossa mente vê são os limites, tudo que a nossa mente vê são as impossibilidades, tudo que a nossa mente vê são nossas faltas, e nós não estamos comprometidos como quem é responsável por significar. Nós estamos comprometidos com preencher nossas faltas. Não é o fruto do trabalho, muitas vezes é o salário que está nos movimentando. Entende? E o Senhor quer curar isso nesse lugar. Quer curar isso no meu coração, no meu. Porque às vezes, se distrair, eu caio numa falta. Se distrair, eu caio na minha compreensão. É por isso que eu tenho que ter encontro de novo com o Pai, para Ele me devolver a consciência. Amém ou não? É por isso que a espiritualidade é algo tão importante. É por isso que o encontro é algo tão importante, para eu não perder a referência de quem eu sou. Para eu não perder a consciência de propósito. Porque esse propósito que estão falando por aí, irmãos, esse propósito que o povo está ensinando aí, é a tentativa de realizar, talvez, na cabeça deles, a sua grande falta. Mas propósito nós temos desde a eternidade, que é dar sentido e significado em tudo. Tudo aquilo que Deus nos chamou. Esse é o propósito da nossa vida. Fazer convergir tudo em Cristo. O propósito da nossa vida é preencher o mundo. Estava lá no Éden, quando o Senhor falou, encha a terra. Domina a terra, enche a terra. Então nós somos convidados, amém? A essa transformação da nossa chave. Que Deus possa mudar a nossa referência do encontro com eles. Para a gente nunca mais encontrar a divindade, mas encontrar o Pai. Para a gente não perder a referência de quem nós somos. E da possibilidade de significar a vida em todos os espaços. O Senhor mesmo nos encherá, nos ensinará. E em cada encontro eu aprenderei. Sabe por quê? Porque esse potencial já está em mim. Amém, queridos? Vamos orar? Glória a Deus.